Olá, muito boa tarde. O ministro da Educação, Camilo Santana, descarta cancelar o Enem após o suposto vazamento de prova. Número de mortos na faixa de Gaza passa de 10 mil. Justiça inicia interrogatórios dos réus que respondem pela tragédia de Mariana. Está no ar o JP agora. O ministro da Educação descarta cancelar o Enem após suposto vazamento de prova. Pedro Canguçu com as informações, direto de Brasília. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Leal. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, cuja primeira etapa foi realizada ontem, não será cancelada de forma alguma devido ao suposto vazamento das fotos do exame. As fotos que iriam do exame começaram a circular, então, nas redes sociais durante a aplicação do Enem. Ainda segundo o ministro, a Polícia Federal fez diligências em Pernambuco e no Distrito Federal para apurar essas imagens e continua investigando o caso. As fotos do caderno com a proposta de redação teriam começado a circular nas redes sociais depois do fechamento dos portões à 1h30 da tarde e antes do horário mínimo para que os candidatos possam sair com o caderno em mãos, que é depois das 6h30 da tarde. Ainda segundo o ministro, a falta de energia na cidade de São Paulo não atrapalhou a aplicação do exame, já que as escolas foram abastecidas por geradores. A segunda etapa do Enem será realizada no próximo domingo. Leal. Obrigado, Pedro. Boa semana para você, bom trabalho. O total de mortes na faixa de Gaza é de 10 mil vítimas desde o início da guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. Mais de 70% são de mulheres, crianças e idosos. Entre as vítimas, 4.104 são crianças. Uma criança morre a cada 10 minutos na guerra. E o governo do Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, anunciou hoje a reabertura da passagem de Rafah, que liga o território palestino ao Egito. O objetivo é continuar a retirada de cidadãos com passaporte estrangeiro. O Brasil ainda aguarda a repatriação de 34 pessoas presas. 24 são brasileiros, 7 são palestinos em processo de imigração e 3 são parentes deles. A Justiça iniciou interrogatórios dos réus que respondem pela tragédia de Mariana. Marina Caixeta com a gente. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para quem nos acompanha. Olha só, a Justiça Federal começou hoje o interrogatório dos réus que ainda respondem a processos referentes à tragédia de Mariana, ocorrida em 2015 a 110 quilômetros de Belo Horizonte. Os depoimentos vão até o dia 13 de novembro. Depois de 8 anos do rompimento da barragem da Samarco, esta é a primeira vez que os denunciados serão ouvidos pelo Judiciário. Inicialmente, 21 pessoas físicas foram denunciadas pelos crimes de homicídio qualificado, inundação, desabamento e lesões corporais graves. As empresas Samarco, Vale, BHP também foram denunciadas por crimes ambientais. A barragem de Fundão se rompeu às 3h30 da tarde do dia 5 de novembro de 2015 e despejou 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, o que causou a morte de 19 pessoas e de milhares de animais. A lama e os resíduos percorreram mais de 600 quilômetros, passando pelos rios Gualacho do Norte, do Carmo e Doce, até atingir o Oceano Atlântico no litoral do Espírito Santo. Alexandre. Muito obrigado, Marina. Boa tarde, boa semana para você, bom trabalho. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou hoje a um tribunal na cidade de Nova York, onde será ouvido em um processo civil de fraude. Na entrada, o político falou rapidamente com jornalistas. Trump é pré-candidato pelo Partido Republicano nas eleições presidenciais do ano que vem. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.